Ele é o Everton, que está emprestado ao Vasco e pertence ao Red Bull Bragantino, lateral que está encaminhado com o Inter. Mas teve outro jogador oferecido para a mesma posição. E eu vou te contar depois da vinheta. Então te inscreve no canal, deixa o teu like e o teu comentário. E vem comigo! Fala aí, meu povo! E aí, tudo bem? Marinho Saldanha por aqui para mais um vídeo do canal. E tem lateral direito na área. O Inter tá ultimando os detalhes para anunciar a contratação de Everton, jogador de 23 anos, cujos direitos pertencem ao Red Bull Bragantino e ele estava emprestado ao Vasco. Já te dou mais detalhes, mas me dá um segundinho, aperta o sininho de notificações e te inscreve aí para você não perder os próximos vídeos. Porque você que acompanha o canal com frequência sabe que o Inter está desde o começo da semana com esse nome definido. E eu te disse ao longo dos vídeos alguns nomes que não eram ele, nenhum deles foi o Everton, pois o Everton é o jogador que o Inter está contratando para lateral. É um jogador que não teve sucesso no Vasco, atualmente ele é a terceira opção na hierarquia técnica do time. O Vasco joga com o Gabriel Dias, que é aquele que passou pelo Inter, que é volante, atua improvisado como lateral direito, e também com o Léo Matos. Nos últimos jogos, o Everton sequer foi relacionado. E ele tem direitos ligados ao Red Bull Bragantino, que é quem vai emprestar para o Internacional. O Bragantino pagou 5 milhões por esse jogador, depois dele ter trabalhado com o Mano Menezes, quando foi talvez o melhor ou o único momento realmente bom da carreira desse atleta. Ele trabalhou com o Mano no Cruzeiro e partiu exatamente do Mano Menezes o interesse em contratar esse atleta. Nesse meio de caminho aí, ele chegou a ter sondagens de fora do país, mas o Inter pareceu ser um destino melhor para que ele siga a carreira. Essa mudança de ideia de ir para o exterior ou para o Inter também partiu de uma ligação do Mano Menezes, porque o Mano ligou para o Everton, entrou em contato com ele e convidou esse atleta para atuar no Inter. É uma negociação que está em estágio muito perto do final, assim, resta só a oficialização para a contratação desse jogador com um empréstimo com opção de compra ao fim do vínculo. A tendência é que seja até o fim deste ano. O Everton ele tem um momento curioso na carreira e ele ficou conhecido, é conhecido até hoje por um treinamento da seleção brasileira. Não que ele tenha sido chamado para a seleção, mas que ele fez parte, como acontece com vários jogadores, para compor o grupo. Quando falta um ou outro jogador, porque os jogadores vão se apresentando aos poucos à seleção, às vezes falta um ou outro, o Tite vai chamando os jogadores normalmente do clube que cede o campo, ou de um clube da cidade, enfim, e ele foi chamado para completar um treinamento da seleção brasileira. Nesse treinamento, ele deu uma caneta no Neymar, daí ele ficou conhecido como o garoto que deu a caneta no Neymar. Essa foi a marca que ficou na carreira do Everton, lateral que deve chegar ao Internacional. Nesse trâmite final de contratação, resta que ele chegue a Porto Alegre e realize exames e assine o contrato. Isso deve acontecer nos próximos dias, dando tempo para que o Everton seja inscrito na Sul-Americana, numa das trocas que o Inter tem a opção de fazer para os jogos das quartas de final contra o Melgar. O mesmo não deve acontecer com o centroavante, porque o Inter não tem nenhum jogador nesse estágio de contratação. Então o atacante contra o time peruano deve mesmo ser o alemão, que inclusive vive boa fase e tem aí feito seus gols. O lateral direito era uma necessidade do Inter depois da saída do Heitor, que foi emprestado ao Cercle Brugge da Bélgica. E o Mano Menezes, inclusive, aqui vai um detalhe de bastidores, não gostou da saída do Heitor ou mesmo do Moisés. Preferia que esses dois jogadores tivessem permanecido no Inter. O Mano chegou a dizer que foi pego de surpresa com a saída destes atletas. Agora o lateral direito, com indicação do Mano, chega com a perspectiva de fazer mais sucesso do que ele fez nos dois últimos clubes pelos quais ele atuou, já que ele não foi bem no Bragantino,
onde ele teve pouquíssimas oportunidades, teve um gol e uma assistência apenas, e também não foi bem no Vasco, onde apesar de ter feito 24 jogos, ele caiu para ser a terceira opção do time que disputa a Série B. E mesmo que esteja prestes a concluir esse acordo, o Inter teve um outro jogador oferecido, um lateral direito, neste mesmo modelo de jogador jovem, com projeção, enfim. Trata-se do Mateuzinho, do Sampaio Corrêa, que também tem 23 anos. Ao contrário do Everton, que não tem muitas participações em gol, deu só uma assistência pelo Vasco, o Mateuzinho tem 3 assistências, tem 5 assistências, aliás, e 3 gols pelo Sampaio Corrêa. Mas evidentemente que o Sampaio não iria aceitar a liberação desse jogador imediatamente assim, né? Não ia fazer que nem o Vasco, que quase faz questão de que o Everton venha para o Inter. O Vasco não faz nenhuma força para segurar esse jogador. Confirma que está liberando ele para o Inter de uma facilidade absurda, porque é até melhor para ele que o jogador não permaneça no clube do Rio de Janeiro. O Sampaio Corrêa, por sua vez, se fosse liberar o Mateuzinho, iria querer um dinheiro, uma reposição, algum tipo de contrapartida, o que não é o caso do Vasco, eu repito. O Internacional só confirma negociações quando elas estão concluídas, quando o jogador está no Beira-Rio, assinou contrato, tirou foto de camisa do Inter. Então é só isso que falta para esse jogador ser confirmado naquele lateral que eu te disse lá no começo da semana, que estava encaminhado com o Internacional. E é o Everton, o jogador que chega para ocupar a lacuna aberta com a saída do Heitor. E daqui a pouco eu volto com mais vídeos aqui no canal. Tchau!